Você já imaginou entrar em uma casa aparentemente comum, alugar um imóvel perfeito, e aos poucos perceber que algo além da compreensão humana está acontecendo dentro das paredes? Hoje, vou te levar para dentro de uma história real de terror que aconteceu em Boa Viagem, Ceará, quando uma jovem de apenas 17 anos se mudou para uma casa que prometia conforto, mas escondia mistérios sombrios. Se você acha que já ouviu tudo sobre casas mal-assombradas, prepare-se, essa narrativa vai desafiar sua mente e seus sentidos, mostrando como o sobrenatural pode se infiltrar na vida cotidiana de forma inesperada e aterrorizante. E já quero te perguntar, você acredita em mediunidade? Ou acha que tudo isso pode ser explicado pela mente humana? Continue comigo até o fim, porque cada detalhe importa. Tudo começou quando Alice, uma jovem de 17 anos, passou para a faculdade em Quixadá. Apesar de ter uma mediunidade muito ativa desde a infância, ela sempre escolheu ignorar essas percepções, preferindo viver de forma racional e prática. A família decidiu procurar uma casa para alugar e encontrou um imóvel enorme, bem localizado, charmoso e com um preço de aluguel surpreendentemente bom. Aos olhos de qualquer família, parecia perfeito. O pai de Alice não hesitou em fechar o negócio imediatamente, mas a vida raramente permite que a perfeição dure sem revelar seus segredos. Quando retornaram na semana seguinte para limpar a casa antes da mudança, algo inesperado aconteceu. Durante a faxina, Alice encontrou um retrato antigo, escondido debaixo da escada. Não era apenas qualquer pintura. Era o retrato da própria mãe de Alice quando criança. Um quadro que supostamente estava guardado em outro local, impossível de ter sido levado até ali sem explicação. O detalhe da lasca na moldura coincidia exatamente com o original, tornando o fenômeno inexplicável. Apesar do susto e do arrepio que percorreram a espinha da família, eles decidiram ignorar o incidente e colocaram o quadro em um quartinho pequeno. Um espaço estranho sem escada que ligasse os andares, como se tivesse sido esquecido ou escondido intencionalmente. Nos dias seguintes, a estranheza da casa começou a se intensificar. O pai de Alice relatou ter visto, de relance, a silhueta de uma mulher no quintal, mas preferiu desconsiderar. No andar superior, não houve manifestações imediatas, mas quando Alice foi buscar o retrato guardado, ele simplesmente havia desaparecido. Nenhum sinal, nenhum vestígio. Como em filmes de terror, a família escolheu ignorar os eventos, mesmo sabendo que algo incomum e perigoso residia naquele lugar. Alice fez amizades especiais na faculdade, principalmente Tamires e Eduarda, que passaram a compartilhar os eventos sobrenaturais da casa. A presença da mulher se tornou constante. À noite, Alice sentia alguém sentado ao lado de sua cama, respirando perto dela. Em outra ocasião, portas do guarda-roupa embutido, com 16 portas, se abriram sozinhas, gerando estrondo e medo. A mulher parecia ocupar espaços específicos da casa. A janela de seu quarto, o corredor, a escada. Até visitantes relatavam sua presença, sempre descrevendo uma figura alta, de cabelos escuros e expressão séria, como se fosse observa-los e garantir que sua presença fosse sentida. O comportamento da casa começou a afetar fisicamente os moradores. Espelhos apresentavam manchas estranhas, como sombras projetadas atrás das pessoas. Objetos se moviam sozinhos, passos eram ouvidos nos corredores, e portas se abriam e fechavam sem explicação. A sensação era de constante vigilância. Alice e suas amigas chegaram a presenciar, de forma aterradora, a porta do quarto abrindo e fechando sozinha, com barulhos ensurdecedores, prendendo-as temporariamente no cômodo. A presença parecia testar sua coragem, impondo medo psicológico e físico. O impacto cultural dessa experiência vai além do sobrenatural. A narrativa de casas mal-assombradas é antiga no imaginário brasileiro e mundial. No Nordeste do Brasil, histórias de espíritos e assombrações têm um papel importante na formação da cultura popular, transmitidas oralmente e influenciando comportamentos e crenças. Experiências como a de Alice reforçam a ideia de que casas podem carregar energias e memórias, algumas das quais extremamente negativas. Mas o que torna essa história singular é a ligação direta com eventos de mediunidade,
e experiências físicas reais, criando um entrelaçamento entre o sobrenatural e a vida cotidiana. O terror se intensificou com os sonhos de Alice e de suas amigas. Marcas de arranhões surgiam em seus corpos ao acordarem, refletindo o que havia ocorrido nos sonhos, como se a dimensão espiritual estivesse interagindo diretamente com o físico. A sensação de ser perseguida tornou-se rotina, com pesadelos recorrentes, incluindo a figura de um cachorro negro enorme atacando-a, deixando marcas que desapareciam ao longo do dia. Esses fenômenos não eram isolados. Eduarda também experienciava eventos semelhantes, criando uma camada de medo compartilhado, aumentando a tensão psicológica dentro do grupo. Alice decidiu procurar ajuda espiritual e recorreu a um padre, que realizou uma bênção completa na casa usando água benta e orações específicas. Mesmo após a intervenção, a presença da mulher persistiu, mas alguns eventos se tornaram mais controláveis. Essa etapa da história revela a interação entre práticas religiosas e fenômenos paranormais, mostrando como diferentes tradições culturais tentam lidar com o inexplicável. A bênção trouxe alívio temporário, mas também evidenciou que a casa carregava uma energia antiga e resistente, possivelmente vinculada a rituais de sacrifício realizados anteriormente no local. A revelação mais chocante veio através de um médium amigo da família. Ele revelou que a mulher que aparecia era uma vítima de sacrifício, entregue a um demônio antigo, e que sua presença continuava como um aviso e uma lembrança do ato cruel. A casa havia sido palco de rituais destinados a trazer riqueza aos antigos proprietários, e a energia residual era carregada de raiva, dor e sofrimento. Esse detalhe transforma a narrativa de um simples assombro para uma experiência de horror histórico, com raízes em práticas ocultas e tradições de sacrifício humano. O ápice do terror físico e psicológico veio quando Alice e sua família começaram a sentir presenças constantes, dores inexplicáveis pelo corpo e exaustão mental. Cada passo dentro da casa era acompanhado por uma sensação de observação e ameaça. Objetos se moviam, sons ecoavam, e a energia do ambiente parecia drenar a vitalidade dos moradores. Até os animais da casa reagiam de maneira incomum. O cachorro rosnava para o nada, o pelo arrepiado, indicando percepção de uma força invisível. Os sonhos repetitivos de Alice se tornaram um pesadelo interminável, incluindo cenários de tortura e ameaça de morte. Um dos mais recorrentes envolvia uma corda sobre seu pescoço, uma cadeira e uma sombra que a pressionava com a pergunta: "Está esperando o quê?" Esses sonhos não apenas provocavam medo, mas também uma sensação de inevitabilidade e impotência. A linha entre sonho e realidade começava a se confundir, gerando traumas psicológicos profundos. Um ponto de virada ocorreu quando Alice sonhou com um cenário completamente diferente. Um campo verde, uma cachoeira e um menino que a conduzia até São Miguel Arcanjo. A presença angelical trouxe orientação, proteção e instruções para orações noturnas que ajudariam a combater a sombra que a perseguia. Esse momento representa a luta entre forças espirituais opostas, o mal antigo da casa e a proteção celestial menos, criando uma narrativa de esperança e resiliência dentro do terror contínuo. Mesmo com proteção espiritual, o médium avisou que a casa continuava perigosa e que deveriam deixar o local imediatamente. Coincidentemente, os donos da casa pediram a devolução do imóvel na mesma semana, permitindo que a família se mudasse. Esse livramento marcou o fim da experiência direta, mas os efeitos psicológicos, emocionais e espirituais persistiram por muito tempo. A mudança de ambiente trouxe alívio imediato, como se a pressão invisível tivesse sido removida, mas as memórias e traumas permaneceram. O impacto cultural dessa história é profundo. Ela conecta elementos do folclore nordestino, crenças espirituais, práticas de mediunidade e histórias de sacrifício humano, criando um enredo rico e multifacetado que transcende o simples terror de casa mal-assombrada. Mostra como a cultura local, as tradições religiosas e as experiências espirituais podem se interligar, reforçando a importância da narrativa oral e escrita na preservação e transmissão de histórias de impacto psicológico e social. Você, que está assistindo agora,
Consegue imaginar passar por tudo isso? Como reagiria diante de portas que se abrem sozinhas, de arranhões inexplicáveis no corpo e de presenças invisíveis constantemente observando? E se você tivesse sonhos que se materializassem fisicamente, como Alice e suas amigas experimentaram? Essas perguntas não são apenas retóricas. Elas nos conectam com a experiência humana do medo, da coragem e da fé. Essa história nos ensina que o desconhecido pode se manifestar de formas que desafiam a lógica e a percepção. Nos lembra que a vida é permeada por mistérios que muitas vezes não compreendemos, mas que podem ser enfrentados com preparação, fé e coragem. Cada detalhe narrado, desde o retrato que apareceu sozinho, até os sonhos recorrentes e a intervenção espiritual, nos constrói uma linha do tempo rica, que mantém o espectador imerso do início ao fim, criando engajamento, curiosidade e empatia com os personagens. Ao longo dessa narrativa, é possível refletir sobre o impacto psicológico de viver em um ambiente carregado de energia negativa, e como práticas espirituais podem servir de apoio emocional e cultural. O terror não é apenas físico, mas também mental e emocional, mostrando como o medo pode se infiltrar na rotina e moldar a percepção da realidade. Para muitos, histórias como a de Alice servem como alerta e inspiração, reforçando tradições espirituais e o valor da observação atenta aos sinais ao nosso redor. Alice, ao final, jamais voltou àquela casa. O aprendizado foi intenso. Reconhecer os sinais do sobrenatural, valorizar a proteção espiritual e entender os limites do que podemos enfrentar sozinhos. Sua experiência se tornou um relato poderoso de sobrevivência, fé e coragem, que conecta passado e presente, mistério e realidade, medo e esperança. E agora eu te pergunto, você acredita que lugares podem realmente carregar memórias e energias negativas? Você já sentiu algo inexplicável dentro de sua própria casa, ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Se sim, compartilhe nos comentários. A sua experiência pode ajudar a enriquecer ainda mais esta conversa sobre o desconhecido e o sobrenatural. Essa é a história da Casa do Sacrifício. Uma narrativa que mistura medo, cultura, espiritualidade e experiências sobrenaturais, apresentada de forma detalhada e rica em informações. Uma história que desafia a lógica, mas nos lembra que o mundo está cheio de mistérios que podem aparecer quando menos esperamos.